Alô pessoal, vamos gravar mais uma pequena mensagem para os nossos amigos que estão aí nos acompanhando há algum tempo. Nos últimos vídeos, aí vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, pelo menos os dois últimos, falando sobre a importância do levantamento da realidade, a importância do mapeamento do que está acontecendo para você poder tomar uma decisão de análise. Hoje eu resolvi trazer um enfoque um pouco diferente desse assunto, que eu acho que vocês vão ficar satisfeitos de saber. Não sei se sabiam. Devem ter ouvido falar, ou alguns de vocês provavelmente jogam xadrez. Talvez vocês saibam, tá, que o xadrez é um jogo, uma brincadeira, vamos dizer assim, tá, que acontece desde o século III a.C., na China, tá, ou na Índia, a partir do século 13 ou 12, não me lembro bem aqui exatamente, tá? Então, vocês podem ver aí, nessa primeira imagem que eu estou mostrando, o xadrez como uma obra de arte. Existem muitas coisas no mercado, obras de arte realmente lindíssimas. Jogos de xadrez feitos de pedras preciosas, feitos de madeira, que é o mais comum, que a gente tem aí, que é o mais baratinho, ou feito de produtos de alta qualidade e resistência. Eu já vi jogos de xadrez feitos de pedra semi-preciosa. Aqui no Rio mesmo tinha um tabuleiro lindo, maravilhoso. Custava uma barbaridade um tabuleiro daquele, todo esquematizado. Temos aqui evidências de que o xadrez é bem antigo. Então vocês podem ver nessas imagens aí abaixo, o xadrez sendo jogado por templários ou sendo jogado por reis da realeza europeia. Ou seja, o xadrez é uma coisa muito antiga, que já era praticado desde muito antes de Cristo. Muito bem. As peças tradicionais que vocês conhecem são essas aí mesmo, tá? As brancas e as pretas. As brancas começam, as pretas vêm depois, e tem todas aqueles personagens que a gente conhece, dos quais a gente sabe que eu tenho ali o rei à esquerda, lá em cima, tá? Depois a rainha, depois o cavalo, depois o bispo, depois a torre e depois o peão. Cada uma dessas peças tem um movimento diferente. O rei só move uma peça de cada vez, um quadrado de cada vez. A rainha move para onde ela quiser, tem liberdade. Na realidade, a rainha não existia nas primeiras versões que eu falei aí. Tá? A rainha apareceu quando o jogo foi para a Europa e eles começaram a colocar a dama, como eles chamavam, para poder melhorar o jogo. Tá? O cavalo se mexe em L, como vocês sabem, o bispo em diagonal, a torre para frente e para trás, para um lado e para o outro, e o peão mede uma peça de cada vez. O que isso tem a ver com a gente? Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém a jogar xadrez, muito porque eu não sou um especialista em xadrez. Na realidade, xadrez é uma coisa que eu apenas sei mexer as peças e olho mais nada. Eu pensei em associar o xadrez aos problemas que nós temos hoje. Por que o xadrez foi criado? Ele teria sido criado como um jogo de estratégia, um jogo de guerra, tá? Em que você consegue simular um ambiente de batalha com os vários personagens e as várias mexidas das peças ali. Então, acontece que o nosso amigo xadrez foi usado com essa intenção durante muito tempo. E qual é a vantagem que o xadrez traz? Primeiro de tudo, você mostra um cenário, tá, de inimigos brancos e pretos, tá? Um cenário quadriculado que você pode representar como se fosse o teu ambiente de trabalho, o teu mercado, e você vê essas peças se mexendo para um lado para o outro, cada uma delas com uma característica diferente. Mas a grande jogada do xadrez ganha o jogo quem for capaz de antecipar as jogadas do seu oponente e se mexer para anular a jogada que vem contra você e atingir o destino final, que é a conquista do rei. Quando você derrota o rei, quando você não deixa o rei se mexer mais, ou você vai lá e acaba com ele, então você tem o tal do checkmate, ok? Então a habilidade de prever o ambiente, a habilidade de antecipar o que vai acontecer é importantíssimo no xadrez. E eu diria que ela é importantíssima também nas coisas do seu dia a dia. Você não está querendo montar a sua empresa? Você não está querendo fazer alguma coisa por aí? Então você tem que entender o cenário, tá? Você tem que entender quais são as peças que estão em jogo, quem são os teus oponentes, como é que elas se mexem, e você tem que ser capaz, até o máximo que você possa, antecipar as jogadas. Muitas coisas que acontecem conosco
e eu sou testemunha disso porque eu já sofri muito com isso, é a capacidade que você tem de antecipar o movimento do teu adversário. Quem são os teus adversários nesse jogo? Você pode dizer que os teus adversários são os teus concorrentes, mas os teus adversários podem ser o governo, por exemplo, estadual, municipal, federal, tal, que fazem muitas regras que impedem que você se mexa com facilidade. Você também pode dizer que o maior adversário que eu entendo que exista é a ignorância. A ignorância é que impede você de evoluir estrategicamente, de que você vender coisas que são sofisticadas ou de você colocar os seus produtos no mercado. Eu já tive essa experiência durante muitos anos. Hoje mesmo tive uma situação aqui na empresa em que uma das minhas máquinas estava sendo recuperada e nós não conseguíamos descobrir o que estava acontecendo com ela, porque ela estava com defeito. E aí eu descobri uma coisa que, sem querer, eu descobri não, a técnica que está me ajudando descobriu, sem querer, completamente ocasional, foi que uma bateria simples de lítio de 1,5 volt estava em curto. Não quer dizer que a bateria estivesse ruim, ela estava com a voltagem correta, só que ela estava em curto por alguma razão, e esse simples fato fez com que uma máquina de 16 GB ficasse inoperante. Um detalhe pequeno, tá? Matou completamente o nosso trabalho. E fiquei sem máquina aí. O que acontece, voltando aqui para o nosso amigo do xadrez, é que eu gostaria que vocês lembrassem, tá? Que tudo isso que nós estamos falando e as coisas que a gente vai discutir mais tarde, as técnicas que a gente tem para mapeamento de mercado, para antecipar a realidade, para analisar, para combinar as coisas, elas têm que ver com a antecipação dos movimentos. E o melhor exemplo de antecipação de movimentos que eu conheço é o xadrez. E olha, ele não é de hoje, cara. É um negócio que existe há pelo menos 2.500 anos, ou perto disso. Observem bem com o que nós estamos lidando. As civilizações mais antigas do mundo, que é a civilização chinesa e a civilização hindu, já mexem nisso, está no DNA deles, já de muitos anos. Então, é claro que eles têm muito mais paciência do que nós para fazer as coisas, e é claro também que eles são capazes de antecipar movimentos. Eles não são afobados, vamos dizer assim, não são apressados, vamos fazer tudo na pressa, vamos correr, não sei o quê. Não é nada disso. Vamos ter a calma que o enxadrista deve ter. Agora, quero dizer para vocês também uma coisa. Andei investigando a história do xadrez e não me consta que nenhum mestre ou grande mestre ou campeão internacional tenha morrido rico. Muito pelo contrário. Um dos que eu pesquisei, que foi o Bob Fischer, que é considerado o cara mais famoso nesse negócio de xadrez, né? Ele morreu jovem ainda, com menos de 60 anos, tá? E ele não morreu com grandes recursos, com grande herança. Muito pelo contrário, tá? A vida dele é interessante, se vocês quiserem saber. Então, o que eu quero apenas mostrar para vocês é que o xadrez em si não pode ser um objetivo final. Temos que usar do xadrez aquilo que ele nos ensina. E o que ele nos ensina é que você tem um cenário, que você tem peças que se movem de forma diferente e que você tem que ser capaz de antecipar os movimentos. Se você fizer isso, a probabilidade de sucesso é muito maior. Eu vou deixar vocês por aqui. Outros vídeos virão. A gente vai falar com mais detalhes, não sobre o xadrez, que não é a minha praia, mas vou falar sobre antecipação de movimentos, sobre mapeamento, sobre coisas que surgiram no xadrez, mas que estão entre nós até hoje, ok? Chegamos ao final dessa nossa conversa. Eu peço a vocês que deem o seu like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar mais essas mensagens. E, é claro, eu estarei sempre à disposição para ouvir ou compartilhar com vocês diretamente qualquer tema que vocês queiram discutir a respeito desses assuntos, ok? Fidesenhe, ou será hasta la vista, vocês escolhem.